Bom, vamos lá. Vamos falar agora então sobre a questão das empresas, né? Quer dizer, quando a gente está fazendo a abertura de uma empresa, eh, e quando consegue concluir a formalização dela, a gente cai num dilema. E aí, qual é o próximo passo? O que a gente tem que fazer para poder começar a exercer a nossa atividade, né? Então, a gente aqui em Maceió, a gente consegue fazer algumas coisas para tentar ajudar nesse sentido, apesar de a gente saber das dificuldades que ainda possam surgir, né? A primeira coisa que a gente tem para dizer em relação à questão das atividades econômicas é que quando uma empresa faz uma alteração, né, ou faz a sua abertura, seja ela uma empresa normal, né, seja ela então que fica na junta comercial, seja aquelas de cartórios, né, ou seja ainda um MEI que abre lá pelo portal do empreendedor, a gente sempre manda um recado, uma comunicação para essas empresas. Essa comunicação está aqui, né? Normalmente as empresas vão receber uma comunicação desse tipo, tá? Onde é informado qual é o CNPJ, a inscrição municipal, qual foi o ato ao qual elas participaram, né? E nesse e-mail, a gente, que é um e-mail de abertura ou de boas-vindas, que a gente vai chamar, né? A gente fala algumas coisas sobre o que ela tem que se preocupar. Por exemplo, a gente fala sobre a questão de licenciamentos, né? A gente tem aqui a situação sobre riscos e licenças, né? Então, riscos e licenças significa dizer o seguinte: uma empresa para começar a exercer sua atividade tem que ter as licenças necessárias para esse exercício, a não ser que ela seja efetivamente de baixo risco. Né? O baixo risco inclui, na verdade, pelo menos três aspectos, tá? Aspectos sanitários, aspectos ambientais e aspectos de segurança e pânico, que é do Corpo de Bombeiros. Né? Então, se esses três aspectos forem considerados de baixo risco, uma empresa pode iniciar sua atividade mesmo sem alvará nenhum. Né? Por mais que a gente acredite que isso possa ser até um pouco inseguro em relação ai meu Deus, se eu posso ou se eu não posso, né? A primeira avaliação sobre essa questão de riscos é autodeclarada. Então, a pessoa, quando está respondendo perguntas no processo de abertura, ele vai definindo como é que é o risco dela ali. Né? Uma das coisas que a gente consegue dizer para ajudar esse cliente, para ele ficar seguro em relação ao seu risco, é falar sobre os riscos sobre o ponto de vista ambiental e sanitário. Esses são riscos que são de competência municipal para definir. Né? Então, por exemplo, nesse e-mail aqui, a gente fala para esse cara, né? Ou para essa empresa, o que acontece com o risco dele. Então, está aqui: quantas atividades exercidas no local do estabelecimento, o risco sanitário é baixo, o risco ambiental é baixo. Olha só, então aqui a gente analisou 5 atividades declaradas como exercidas no local. O exercidas no local é um aspecto importante que eu já vou falar, tá? Então, nesse caso, onde o risco sanitário é baixo e o ambiental é baixo, vai ficar configurada a dispensa de licenciamento se atendido o que está lá no artigo 4 do Decreto Municipal 8903, que é ser abaixo de 200 metros, ser abaixo de 3 andares, não ter garagem no subsolo, não armazenar GLP e algumas características que estão lá descritas. Né? Então, essas perguntas a pessoa responde logo no começo do processo, quando ela faz a sua consulta de viabilidade. Além disso aqui, eu vou falar mais dessa questão de licenças, né? Mas deixa eu só falar o que tem mais nesse e-mail. Então, nesse e-mail, a gente fala que a pessoa tem que se cadastrar no portal da GIS para declarar os seus serviços tomados. Ela, se ela for prestadora, ela também tem que se cadastrar para o uso de nota fiscal. A gente manda o link onde ela faz isso. Né? A gente fala também que, se tiver dúvida, ele pode usar os nossos canais de saldo empreendedor, que, por acaso, né, a saldo empreendedor é esta aqui. É um canal onde a gente tem aqui serviços de guia de pagamento, certidão de regularidade, agendamento para atendimento, né? Chamados de atendimento, que isso aqui é uma coisa legal. Quer dizer, quando a gente tem uma sala do empreendedor, né, que atende a chamados das pessoas a partir dessa comunicação aqui. Então, você pode sair indicando qual é a sua empresa, né, e trazendo informações sobre quais são suas dúvidas. Podem ser dúvidas de alvarás com a SEDET, podem ser dúvidas de ISS com a gente, podem ser dúvidas, questionamentos gerais para a sala do empreendedor. Né? Tem várias coisas que a gente pode responder por aqui. Então, esse é um sistema de comunicação entre o nosso cliente, né, e a sala do empreendedor do município. Ok? Então, vamos continuar aqui. Né? A gente então fala sobre o que o Sebrae e a Associação Comercial, que são parceiros nossos da sala, podem oferecer, né, com os links para os serviços de cada uma delas. Né? E fala também que a gente tem atendimento presencial e atendimento agendado, né? Tanto na sala da SEMEC quanto em vários pontos de presença nas centrais já do Shopping Pátio, Maceió e Parque. Bom, legal.
né? Então, a gente tem um e-mail que começa a informar para as pessoas o que elas têm que fazer. Ainda assim, essa questão de licenciamentos ela é complicada, né? Tipo assim, é pouco compreensível. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada, então, onde é que fica essa informação. A primeira coisa é que quando a gente faz alguma alteração, uma abertura, um encerramento, qualquer coisa desse tipo assim, sempre há um protocolo, né? Um protocolo da comunicação da rede SIM, que a gente chama de facilita aqui no nosso estado, né? E esse protocolo, na verdade, quando a gente vai consultá-lo, né, ele tem esta cara aqui para quem o consulta, né? Então, eu tenho aqui diversos protocolos abertos, né, de diversos casos reais, aonde a gente tem a situação de que esse protocolo, né, ele faz com que a comunicação da criação e alteração da empresa sejam enviados a diversos órgãos que tenham interesse naquela alteração, naquela atividade, algo desse tipo. Então, o que acontece? Cada vez que você faz uma abertura em Maceió, uma alteração em Maceió, vai haver um protocolo desse aqui. E nesse protocolo é que você vai saber, o caminho normalmente é esse. Você pode chegar aqui, tanto pelo site do Slim Maceió, que é esse que eu vou estar acessando aqui, né? Buscando andamento do seu processo. Aí você põe o CNPJ aqui, né? Ou o número do protocolo. Ou então consultando alvarás por estabelecimento, que também vai dizer como é que está a situação do seu CNPJ. Se a gente colocar aqui para pesquisar, eu vou pegar qualquer um aqui e a gente acompanhar, você vai ver que, na verdade, vão aparecer como é que estão os pedidos, né? Como é que está a situação de cada pedido que aconteceu. Uma série histórica, né, de fatos sobre aquela empresa, tanto do Corpo de Bombeiros, quanto da inscrição da Fazenda Estadual, quanto dos diversos documentos com a Prefeitura Municipal de Maceió. Bom, então a gente pode ver tanto ali pelo Slim, que é onde a gente estava, né, como a gente pode ver isso pelo site do Facilita, né? O site do Facilita também tem essa mesma consulta pelo protocolo nesta parte aqui do canto, né? Então, se colocar aquele número que está no nosso e-mail, vamos voltar para o nosso e-mail, né? Está aqui ALP, ALN ou ALB, dependendo de como é que é o tipo do processo, e essa sequência de números, se a gente colocar ela aqui ou naquela posição lá do Slim, a gente tem a informação que vai cair nessas telas. Então, essas telas informam quem deixa de ter interesse. Por exemplo, aqui era uma empresa que estava saindo de Coruripe, né? E por acaso uma empresa que estava vindo para Maceió. Então, a gente mostra aqui quem deixou de ter interesse, Coruripe dando baixa, né? E a gente fazendo o processo de abertura. Nesse local, então, é que a gente começa a entender quais são, né, tipicamente os processos aos quais, ou as licenças que a gente tem que tratar, né, ou correr atrás. Uma das coisas importantes aqui é que quando você faz a sua alteração, antes da alteração é feita uma consulta, quer dizer, é aquela série de perguntas de como é que você vai operar. Nessa série de perguntas de como é que você vai operar, vamos dar uma olhada nessa aqui, por exemplo. Nessa aqui, esta empresa, né, falou que ia fazer o quê? Que ia exercer, por exemplo, 4 atividades. Elas estão aqui, né? Essas 4 atividades, ela informa se a atividade é exercida no local, né? Sim ou não. E ela fez isso para cada um dos quinais, que são aqueles códigos de atividade econômica. A empresa podia informar que exercia as 4, podia informar que exercia a parte, podia informar que não exercia nenhum no local. Né? Exercer nenhuma no local é um escritório meramente administrativo. Não tem equipe técnica, não tem armazenamento de materiais, né? Ela está lá para fazer serviços que eu vou chamar de serviços meio, aquilo que não tem a ver com a atividade finalística da empresa. Né? Sei lá, se a gente pensasse na Petrobras, a atividade finalística da Petrobras é extrair petróleo. Então, um escritório onde tem gente fazendo tarefas administrativas dessa Petrobras, né, não vai ser um local que faz extração de petróleo, então a atividade seria não. Né? Algo desse tipo. Então é para isso que serve isso. Para que serve então esse sim ou não? Esse sim ou não define, né, se você vai ter licenciamento ou não para aquela atividade. Todas as atividades que você tem no seu cadastro, do teu estabelecimento, desse local, né? E você está dizendo que essa atividade está como não, significa dizer que ela não vai ser analisada para fins de licenciamento. Então, digamos que você vai abrir uma empresa, né? Então, essa empresa vai ter várias situações aqui. E essa tua empresa, ela vai iniciar, ela pode ter 20 atividades cadastradas, mas vai iniciar somente com uma atividade. Ou, por exemplo, agora que ela está em fase de construção, ela vai iniciar com nenhuma. Você precisa licenciar o que nela? Na verdade, praticamente nada. Né? Se você não vai fazer nenhuma atividade econômica, você vai fazer o quê? Um licenciamento para dizer o seguinte: você pode estar naquele local, mas não pode exercer nenhuma atividade. Então, os alvarás vão sair conforme, né, a atividade efetivamente exercida. Então, uma Petrobras pode ter um escritório praticamente em qualquer lugar da cidade, entendeu? Porque o escritório administrativo não extrai petróleo, então não tem risco.
É a mesma coisa com as outras empresas. Então, quando a gente vai definir o que a nossa empresa vai fazer e sobre o que ela vai ser licenciada, a gente define isso pelo sim ou não do exercício de atividade. Digamos que você foi e inicialmente abriu sua empresa com todas as atividades escritas como exerce como sim. Bom, isso é um problema? Pode ser um problema caso você realmente não tenha condições de exercer aquilo, porque todos os seus alvarás serão cobrados, né, no sentido de exigir documentação, né, e formalização para todas aquelas atividades. Se você acha, então, que muitas delas não serão exercidas, mas não quer tirar do KNAI porque não pode tirar, né, do teu objeto social, o que você faz? Você marca elas como não, né, e marcando elas como não, elas não vão entrar nessa análise de licenciamento. Essa é uma coisa bem importante. Outra coisa importante para dizer é que o licenciamento, então, na verdade, ela tem mais ou menos 4 caras, né? Ou 4 vertentes possíveis. As 4 vertentes possíveis são o licenciamento que seria, por exemplo, de meio ambiente, um licenciamento ambiental, um licenciamento sanitário e um licenciamento de corpo de bombeiros. Essas são as 4 vertentes ou variantes possíveis desses licenciamentos. Então, vamos voltar. O corpo de bombeiros como sendo uma atividade estadual sobre pânico e incêndio, né? Nós temos o licenciamento ambiental e sanitário sobre as características de interesse de cada um desses órgãos para a operação, né? E quando você tiver todas essas licenças, você vai ter uma licença final, né, que seria a licença de funcionamento. Então, o funcionamento é aquela licença que sai em decorrência de que todos os pré-requisitos anteriores necessários tenham sido cumpridos. Então, a pergunta que às vezes surge é o seguinte: eu tenho necessidade de fazer licenciamento sanitário, ambiental e de funcionamento. Eu posso começar com o de funcionamento? Não, não pode, porque o de funcionamento é o que analisa que se tudo está certo e libera o funcionamento definitivo sobre aquela atividade ou sobre aquela situação. Tá ok? Então, quando a gente vai começar esse processo, tem que começar com o licenciamento do bombeiros, o licenciamento sanitário e o ambiental. Entre esses 3 não tem exatamente uma ordem. Agora, tem uma coisa interessante. Por exemplo, eu estou com um protocolo aqui que eu tenho, né, dados de diversos órgãos, né? Mas cadê o corpo de bombeiros aqui? Aqui ele não está. Tá? Então, tem certos momentos onde o corpo de bombeiros não aparece nessa tela. O que fazer? Né? Normalmente ela não aparece quando a empresa está fazendo uma alteração de endereço, algo desse tipo. Né? O que fazer quando isso não acontece? A gente pode fazer o seguinte: ir direto para o sistema do Corpo de Bombeiros, tá? Que a gente pode acessar pelo online Maceió, colocando a palavra bombeiros, vai aparecer o link para chegar nesse ponto, ou indo por esse link aqui do sistema de Corpo de Bombeiros, onde eles têm um portal de licenciamento, né? E entrar em contato com eles e tirar essa licença. Né? Mesmo que a caixinha não apareça nessa tela, quando você for fazer o alvará de funcionamento aqui, ou solicitá-lo, eles vão pedir o alvará do bombeiros. É obrigatório anexar. Né? O alvará ambiental se for exigível, e outros documentos se te pedirem. E a cópia da taxa de funcionamento. A taxa de funcionamento é aquela do ano que você pagou. Tá? Não é uma nova específica, não. É daquilo que já foi lançado no passado. Tá? Então, o que acontece? Para interagir com essa tela, ou existe uma caixa, né? Que, por exemplo, aqui não teve dos corpos de bombeiros, né? Ou existe caixinhas dessas aqui, onde você clica e aparecem perguntas, né? Ou onde um clips, onde você clica e aparece anexos que você tem que colocar. Nesse caso aqui, a pessoa já fez praticamente tudo. Mas a gente vai ter outros onde vão ter a coisa, solicitar análise de projeto. Por exemplo, neste caso aqui. Nesse caso, a solicitação de análise de projeto, ele vai abrir uma caixa com perguntas. Né? Essa caixa com perguntas, se respondidas, vai definir se esse projeto é necessário ou não e que documentos podem estar faltando. Vai haver uma análise humana sobre esses dados aqui. Ok? O que mais a gente pode ter? A gente tem outras situações, como por exemplo aqui. Né? Deixa eu ver. Iniciar processo ambiental. Então, nesse caso aqui, é um outro protocolo. Nesse outro protocolo, a gente clica nele. Quando clica, abre aqui um questionário do meio ambiente estadual. E o meio ambiente estadual vai fazer algumas perguntas. Dependendo das respostas que se faça, né, vai haver uma dispensa ou não do licenciamento, né, ou uma necessidade de fazer esse licenciamento específico. Então, qual é o caminho inicial para as empresas que estão buscando, né, começar esse teu processo de licenciamento? Normalmente esse e-mail chega. Dificilmente ele não vai chegar. Mas tem e-mails que a gente tenta mandar e não chega no cliente. Digamos que você tem, então, uma empresa que abriu, alterou, né, e você precisa saber em que estado está o seu licenciamento, né, e você quer solicitar isso.
Se você não tiver esse e-mail que te auxilie e não souber o protocolo, como tem nesse caso aqui, né, o que a gente pode fazer é outra coisa. A gente pega, né, um CNPJ qualquer, né, que nem eu falei para vocês aqui, por exemplo, no Slim, seria o CNPJ da empresa da gente. A gente vai aqui em consultar alvarás por estabelecimento e, muito possivelmente aqui, ele vai indicar o que está pendente ou o que não está pendente. Deixa eu ir por um outro caminho. Né? Vamos lá. Então, eu vou entrar no Slim. O Slim, então, é o nosso caminho para eu tenho o CNPJ e não sei como é que é a minha situação. Então, aqui eu vou consultar um alvará, né? Vou pegar um CNPJ qualquer de uma consulta anterior minha e estou aqui. E eu tenho, por exemplo, uma situação de um alvará de localização em exigência para essa pessoa. Se eu clicar aqui, ele vai me indicar qual é a exigência. Tá entendendo? E como é que eu faço para chegar naquela exigência? Eu posso copiar esse link aqui, né? Copio esse texto, vou em consulta andamento, ponho ele aqui e acompanho. Ele vai abrir para minha aba com a informação sobre como é que está esse protocolo. Então, aquela exigência que lá estava, vai estar marcada aqui. Tá? Então, aqui, ó, exigência. Como é que responde a exigência? Normalmente é um anexo. Tá? Então, o que está acontecendo? Só para a gente pegar a situação dessa empresa. Veja que nesse caso aqui, tem o Corpo de Bombeiros, né? E o Corpo de Bombeiros aqui, dessa pessoa, guardar via resposta, né? Está aqui em análise. Então, ele não tem um documento do Corpo de Bombeiros. Parte da exigência pode ser isso. Né? Uma das exigências é isso, anexar o licenciamento ambiental. Ele nem falou do Corpo de Bombeiros, pode ser que já tenha sido anexado. Vamos dar uma olhada se já houve anexo. Não houve. Então, em algum momento, isso também vai aparecer como uma necessidade. Então, aqui estão as diversas caixinhas com a situação delas. Ó, senhor usuário, dirigir-se à Secretaria de Meio Ambiente. Então, como é que a gente sabe como a gente está? É fazendo esses passos. Vai no Slim, se você não sabe mais como é que está a tua empresa, consulta alvarás por estabelecimento, informando o CNPJ. Veja como é que está a sequência de alvarás e qual é a situação. Se não tiver pedido, você pega aquele protocolo, vai aqui em consulta do processo, põe acompanhar, você vai cair aqui no protocolo e aqui você pode iniciar um pedido, ir a um local, acompanhar uma solicitação, anexar um documento, sabendo que a ordem correta é pedir para o Corpo de Bombeiros, né, a primeira coisa, ou aqui, ou por aquele link que eu mostrei na outra tela. Tá? A gente pode chegar aqui a partir do Online Maceió ou pesquisando isso. Então, no Online Maceió, né, para pesquisar a situação, eu vou aqui em buscar serviço. Se eu escrever bombeiros aqui, bombe ou alguma coisa assim, vai aparecer atividades técnicas do Corpo de Bombeiros. É só clicar que vai bater naquela tela lá. Ok? Então, vamos voltar aqui. Então, essa é mais ou menos a ideia. Eu tenho aqui um licenciamento, né? E eu estou chegando numa situação onde eu posso bater numa exigência. Às vezes a exigência não é um documento que falta. Às vezes a exigência é uma alteração na característica de funcionamento ou de cadastro da empresa. Então, significa dizer, poxa, do jeito que está, o pessoal do licenciamento não concordou com a licença. O que você faz? Né? Uma das saídas que você tem é ir aqui no próprio Slim, né, e utilizar essa função aqui, né, função de regularização de empresa. Pela regularização de empresa, você pode mudar algumas informações sobre, por exemplo, o exercício ou não de atividades econômicas. Então, se o cara fala, eu estou questionando se você vai exercer essa atividade porque você não tem um documento sobre ela, você fala, não vou exercer agora. Então, ele pede, então altere e retire isso do seu cadastro. Você vai por regularização de empresa. Porque exerce não é uma característica que a junta comercial se interessa. Quem se interessa são os licenciamentos. Então é por regularização. Mas digamos que a característica tivesse se alterada, seja uma característica anotada no contrato social. Aí tem que ir lá pelo caminho do facilita e fazer uma alteração. Né? Na verdade, pode fazer por aqui também. Inscrição é abertura, alteração. Então, o que acontece? Quando o caminho passa por uma formalização que dependa, né, ou que seja anotado na junta comercial, faz por registro. Quando for alguma coisa que seja somente para fins municipais, né, ou de licenciamento, faz aqui na regularização da empresa. Ok? Licença sanitária e renovações. Né? Renovações de alvarás, elas também ocorrem somente aqui pelo Slim. Então, o Slim Maceió é um local que você tem que entrar de tempos em tempos, para quando você precisar de uma renovação, vir renovar. Renovar, então, é uma coisa importante da gente saber. Por quê? Porque a renovação não é toda licença que tem renovação. A do Corpo de Bombeiros, normalmente, ela se mantém enquanto a característica do local se mantiver, né? Do local e do uso que o local vai ter. A licença de funcionamento também, ela se mantém enquanto as características do local se mantiverem e as características do uso se mantiverem também.
né? Já o pessoal da vigilância sanitária tem uma renovação anual dessa licença. O pessoal do meio ambiente pode ter uma renovação bianual, quer dizer, a cada 2 anos. Então, algumas das renovações ocorrem por aqui. A renovação de licença sanitária está nesse local. A de licença ambiental tem que ser requerida na SEDET nesse momento, mas um sistema vai estar sendo posto aqui, para que você possa fazer aqui também o seu pedido de renovação da licença sanitária ambiental, né? E o da licença ambiental em si. Então, nesse momento, a SEDET está passando por uma situação onde ela não tem sistema e os pedidos de licença têm sido feitos no próprio órgão, ok? Mas se a licença for do órgão estadual, pode ser feita eletronicamente. Se a licença for da vigilância sanitária municipal ou estadual, pode ser feita eletronicamente. A licença de funcionamento é feita eletronicamente, ok? Então, acho que com isso a gente já consegue fazer uma ajuda em relação a como é que se encaminha um processo desse tipo. Tá? Espero que isso tenha colaborado. Se vocês tiverem novas dúvidas nesse sentido, né, e nem o e-mail, né, nem a sala do empreendedor com as suas páginas conseguirem ajudar, o que a gente recomenda a vocês é ir pelo canal, né, vamos lá no Online Maceió, ir em atendimento, né, em chamados de atendimento e abrir um chamado para a gente na sala do empreendedor. Quando você abre um chamado na sala do empreendedor, somos nós que trabalhamos essa informação que podemos tirar essa dúvida para vocês. Uma das coisas interessantes, então pode abrir por aqui e a gente tem um tempo de resposta bem rápido em relação a isso. Uma das coisas interessantes também é que das dúvidas que poderão existir, vamos agora então voltar para a tela que teria a cara do empreendedor, né? Na tela para empreendedores e empresários, quer dizer, na sala do empreendedor, a gente tem um item que é o item de orientações. Orientações eu posso sair buscando aqui, eu nem sei onde é que está nesse local aqui. Orientações ao empreendedor. Posso buscar o botão aqui, como eu também poderia escrever orientações aqui em cima. Até parcial, acho, né? Então, no Orientações ao Empreendedor, na verdade, eu tenho alguns textos escritos aqui embaixo, mas na verdade eu tenho cartilhas e manuais em um drive do Google, né, que fala sobre o uso de recursos hídricos, sobre marketing digital, sobre licenciamentos de um modo geral, sobre gerenciamento de resíduos sólidos, isso é importante para o licenciamento sanitário e ambiental em algum momento, sobre todos os mais importantes códigos municipais que afetam, né, o dia a dia do empreendedor, sobre manuais de boas práticas sanitárias e sobre acessibilidade de estabelecimentos, que é uma coisa muito importante para estabelecimentos, por exemplo, de saúde, né? Então, isso, a acessibilidade é algo muito importante, né, em relação às necessidades do público em geral e daqueles que têm mais dificuldade de mobilidade, né, mas isso ainda é mais relevante nos estabelecimentos que são de saúde. Então, a gente tem uma série de dicas, informações e manuais e documentos aqui. Para chegar nisso, então, é buscar a parte de orientações ao empreendedor no nosso site de Maceió. Espero, gente, que isso tenha ajudado vocês. Está com dúvida, abre um chamado para o nosso canal da Sala do Empreendedor, a gente vai ter um prazer aí de poder responder para vocês.